Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu queria comentar com vocês sobre um assunto que no meio cristão evangélico está muito presente. Trata-se da experiência religiosa que está acontecendo na Universidade de Asbury, nos Estados Unidos. Para situar você, acompanhe comigo a leitura da reportagem da Veja sobre o assunto. A Universidade de Asbury, em Wilmore, Kentucky, Estados Unidos, experimenta um impressionante fenômeno religioso há mais de uma semana. Centenas de universitários se reúnem em oração e louvores ininterruptos, que já duram mais de 150 horas. As imagens de jovens ajoelhados em lágrimas estão percorrendo os Estados Unidos, tendo chegado inclusive ao Brasil. O evento, que está sendo interpretado por alguns teólogos protestantes como um pequeno despertamento espiritual, o novo avivamento, começou no último dia 8, quando alguns estudantes se reuniram para cultuar a Jesus na capela da Universidade de Asbury. A reunião, costumeira e despretensiosa, irrompeu em inúmeras expressões emocionais por parte dos jovens, que testemunharam estar dominados por um silencioso senso de transcendência. O culto, que tinha hora para terminar, continuou e até o momento não se encerrou. O fenômeno, que já pode ser considerado uma espécie de repetição do chamado Avivamento de Asbury, evento ocorrido na mesma universidade em 1970, já atraiu a atenção de centenas de norte-americanos que, desejosos de experimentar o que lá acontece, estão saindo de várias partes dos Estados Unidos e se direcionando à pequena cidade de Asbury. Esse é o tema, portanto, desse vídeo. Se você colocar no YouTube Avivamento nos Estados Unidos, Avivamento na Universidade de Asbury, você vai encontrar vários links falando sobre o assunto, inclusive links ao vivo, transmitindo ao culto naquele exato momento. Bom, onde fica essa universidade? Como você pode ver no mapa, ela fica na região de Kentucky, e ela foi fundada em 1890. É uma grande universidade com vários cursos e tem, segundo o próprio site informa, uma temática muito vinculada à própria fé cristã. E por que eu estou falando desse assunto aqui nesse vídeo? Bom, algumas pessoas me perguntaram o que eu achava do que estava acontecendo lá naquela universidade. E eu pensei um pouquinho e quis então criar um vídeo para falar um pouco sobre avivamento e sobre essa experiência que está ocorrendo lá. Então, antes de tudo, deixe-me dizer o seguinte: a experiência que está acontecendo lá na universidade certamente é legítima e é válida. Eu não tenho a menor pretensão aqui, nem a ousadia de querer afirmar que o que está acontecendo lá é uma farsa de algum tipo. Pelo contrário, o que está acontecendo lá de fato é real. A gente pode ver isso nos vídeos, nas experiências compartilhadas, nos testemunhos das pessoas que foram até lá, inclusive de teólogos que, aparentemente céticos, foram lá para ver o que está acontecendo e saíram bem impressionados. Então a experiência é real. Pode ser uma catarse, como alguns dizem? Sim, mas religião também trata de catarse. Também trata dessa experiência de entrega, de total abandono, digamos assim, entre aspas, do mundo que a gente vive para uma outra realidade, uma outra experiência. Então eu não vou aqui julgar a experiência das pessoas que estão lá. Mas eu quero julgar, sim, se essas experiências podem ser chamadas de avivamento. Então, antes de tudo, o que é um avivamento? Em termos muito simples, avivamento nada mais é do que o Evangelho de Jesus, ou seja, a pregação do reino de Deus que Jesus anuncia, se concretizando na vida de forma integral e integradora. Ou seja, uma realidade do reino de Deus, conforme Jesus prega, que rompe qualquer dualismo antropológico ou cosmológico. Explicando melhor, a experiência do reino de Deus encarna de tal maneira no mundo, penetra no mais âmago da experiência humana, que rejeita qualquer separação entre realidades, por exemplo, do espírito versus carne, ou do céu versus terra. Porque a experiência do reino de Deus não é dualista, ela não separa essas dimensões do ser humano, ela as integra, numa única perspectiva que, embora certamente dialética, ou seja, são dimensões distintas entre si, emoção, razão, céu, terra, né, corpo, espírito, são coisas distintas, mas que não são antagônicas, não são opostas, não são opositoras. Ao contrário, convivem dentro da mesma realidade de reino. Isto é avivamento. Quando o reino de Deus, portanto, se concretiza na história. O próprio Jesus nos ensina a orar, pedindo: venha a nós o teu reino, e a tua vontade seja feita na terra, assim como ela é feita no céu. E a vontade de Deus, conforme Jesus apresenta, é sempre boa, justa, perfeita e agradável, no sentido de construção de um mundo realmente harmonioso, fraterno, solidário e repleto de amor. Ou seja, um mundo onde racismos, preconceitos, qualquer tipo de violência simplesmente não existe, porque não tem lugar para isso.
Essa é a realidade do reino de Deus, que é uma realidade escatológica, inclusive, algo que é planificado a posteriori. Jesus traz o reino até nós, mas esse reino que vem até nós é semente. Como ele mesmo diz, a menor das sementes, que mesmo sendo pequena, cresce e dá origem a uma árvore frondosa que é capaz de dar guarida a muitos pássaros. Então essa é a realidade do reino de Deus. Aqui estamos nessa proposta de reino em construção. Haverá um momento de plenitude, aquele momento em que o apóstolo Paulo diz que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para nós. Essa é a realidade da plenitude do reino. Agora, essa realidade da plenitude do reino, que é realmente escatológica, que é o que nos motiva a caminhar, ela não pode ser uma justificativa para a nossa paralisia hoje na construção desse reino. Então, esse é um dado importante da teologia. O reino de Deus que chega com Jesus chega para a nossa própria prática também. Nós assumimos essa condição de anunciadores do reino à medida que também somos consultores desse reino. Então, uma fé em Deus que não leva a sério o próprio chão é uma fé irrelevante. Uma teologia que não se preocupa com as questões da terra, ou seja, o sofrimento que a gente percebe no mundo, as injustiças e também certamente as conquistas e alegrias feitas pelos seres humanos, uma fé que não leva em consideração tudo isso, uma teologia que não mensura essas questões, é uma teologia irrelevante. Então, em resumo, avivamento é o reino de Deus pregado por Jesus se concretizando na história de forma integral. Então, se é assim, será que a gente pode chamar esse movimento lá nessa universidade de um avivamento? Bom, para poder responder isso, eu queria utilizar como padrão o primeiro avivamento registrado na história do cristianismo, que está no livro de Atos, capítulo 2, que é a experiência do Pentecostes, que é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Naquele momento, em Atos 2, estamos vivenciando isso na história do cristianismo. Então, isso é avivamento, no seu mais alto grau. O Pentecostes de Atos 2. Então, para a gente tentar mensurar e criar critérios para avaliação, quais são as características desse primeiro avivamento? Escolhi aqui 7 características, não porque seja um número cabalístico, mas porque o próprio texto de Atos elenca essas 7 características. Então, a primeira delas é a seguinte: este avivamento é uma experiência para fora e não em si mesmada. O que eu quero dizer com isso? Segundo o texto bíblico, lá em Jerusalém, no momento do Pentecostes, há vários estrangeiros, gregos, egípcios, partos, medos, gente que morava na Fenícia, enfim, várias pessoas vindo de vários locais que não falavam o idioma hebraico, nem o aramaico. Mas, quando acontece o Pentecostes, diz o texto, que os discípulos falam em outras línguas, conforme o Espírito de Deus os possibilita, e esses estrangeiros escutam falar nas suas próprias línguas maternas sobre as grandezas de Deus. Então perceba, a experiência do avivamento é uma experiência para fora, não para dentro. É uma experiência que se expande, que inclui e não exclui. Não há qualquer tipo de exclusão ou acepção de pessoas quando o que acontece é de fato um avivamento. Aliás, ao contrário, o que acontece é a inclusão de gente. Aliás, é o caso de Cornélio, o centurião romano. Quando Pedro chega até a casa de Cornélio, depois de ter vivenciado aquelas experiências de visões, que você pode ler no livro de Atos, quando ele chega à casa de Cornélio e começa a pregar sobre o Evangelho, diz o texto que o Espírito Santo não pede nem licença e se derrama sobre o próprio Cornélio. A mesma experiência dos apóstolos em Jerusalém é também a experiência de Cornélio naquele momento ali. Ou seja, o avivamento ele é sempre inclusivo. Ele sempre atrai para si e sempre se expande para além de si mesmo. Ele não é uma experiência fechada, ensimesmada e enquadrada em algum tipo de local litúrgico para adoração a Deus. Segunda característica desse primeiro avivamento. Esse avivamento constitui uma experiência que reinterpreta as Escrituras a partir de Jesus como o Cristo de Deus, como o Messias de Deus. É o que Pedro faz ao ler o profeta Joel e reinterpretar Joel por completo. Se você fizer uma comparação entre Joel capítulo 2 e Atos capítulo 2, você vai perceber que a citação que Pedro faz em Atos do profeta Joel é muito diferente. Ele muda muita coisa, ele corta coisas. Por quê? Porque esse avivamento que acontece centralizado em Jesus como
o único capaz de gerar uma hermenêutica integral e correta. Jesus se torna, a partir desse avivamento, mais ainda, uma chave interpretativa para o texto bíblico. Então, avivamento que é verdadeiro avivamento, não apenas lê a Bíblia de qualquer forma, mas lê a Bíblia a partir do olhar de Jesus. E isso gera toda a diferença. Porque eu garanto a vocês, a Bíblia lida sem o olhar de Jesus se transforma em instrumento de morte e opressão para muita gente. Agora, quando lida a partir de Jesus, quando reinterpretada a partir do próprio Messias que vem a nós, aí a Bíblia se torna de fato palavra de vida. Como acontece aqui em Pedro, relendo Joel e explicando aquela situação de Joel naquele momento. Perceba, por exemplo, que lá em Joel se diz que aquela profecia iria marcar um grande e terrível dia do Senhor. Quando Atos cita essa passagem, ele altera esse texto e diz que será o grande e glorioso dia do Senhor, ou seja, dia cheio de graça, e não de vingança divina ou qualquer outra coisa. Terceira característica de um avivamento que de fato é avivamento. Trata-se de uma experiência que destrói toda e qualquer barreira, seja de ordem étnica, social ou sexual. Perceba que na profecia de Joel é o que está escrito ali. Nós vemos que escravos e mulheres profetizam e recebem o Espírito de Deus. Então não há nenhum tipo de separação social, econômica ou sexual. De igual forma, não há separação étnica, porque, como falamos antes, os estrangeiros que estão ali também são participantes desse momento. Eles conseguem escutar nas suas línguas maternas as grandezas de Deus. Quarta característica de um avivamento verdadeiro é uma experiência que gera arrependimento. Isso é importantíssimo. Arrependimento é metanoia, literalmente a conversão de vida, a mudança de rumo. De uma maneira se percebe, se estava indo numa direção e de repente, por causa dessa experiência, se percebe que essa direção ela é desumana, ela é perversa, ela não traz de uma maneira vida para as pessoas, ao contrário. Então se muda de rota, se muda de rumo. Isso é arrependimento. O arrependimento faz parte dessa experiência que é o avivamento. Quinta característica. Avivamento que de fato é avivamento é uma experiência que gera comensalidade. Ou seja, gera o partilhar da mesa, o partilhar do pão, o partilhar da própria vida. É o que diz o texto de Atos dos Apóstolos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso nada mais é do que o compartilhamento da vida toda. Não há uma comunidade que cria guetos dentro de si mesma. Há uma comunidade de irmãos e irmãs. Não há uma comunidade hierárquica, onde uns são mais próximos de Deus, ou mais sacerdotes, sei lá o que isso significa, do que outros. Não, são irmãos e irmãs que partilham tudo entre si e que são tão família nesse sentido, tão comunidade, tão irmãos e irmãs, que podem se sentir à vontade para expressar as suas carências e serem supridos pelos outros. Isso é a experiência de um avivamento, ou seja, uma experiência que conduz ao encontro do outro, que conduz às necessidades do outro. Como falamos aqui, não é algo ensimesmado, é algo que volta para fora, que está vinculado à vida também do irmão e da irmã e dos outros que estão ao nosso redor. Afinal de contas, nós somos chamados, como diz Jesus, a amar a Deus com toda a nossa força, e eis aqui a razão do próprio avivamento, essa experiência de amor a Deus, que é fruto do próprio amor dele para conosco, mas também amor para o outro. Porque o amor que temos a Deus se expressa no amor que temos para com o outro. Porque se nós não amamos ao próximo a quem vemos, diz lá a carta joanina, não será possível amar a Deus a quem não vemos. Então, se a gente ama de fato a Deus, isso se concretizará na partilha da nossa vida com os outros que estão necessitados ao nosso redor. É a experiência de Atos, é a experiência de um avivamento. Sexta característica de um avivamento verdadeiro é uma experiência que torna os discípulos e discípulas de Jesus gente alegre, simpática e agradável. Ouça o que diz o texto bíblico. Diariamente perseveravam unânimes no templo,
partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que coisa interessante. Um avivamento gera gente simpática, gera gente agradável, gente alegre, gente que é bom estar perto. Não gera gente religiosa, taciturna, chata, insuportável. Gera gente que está sempre aberto à conversa, ao diálogo. Por quê? Porque é gente simpática. E olha que coisa interessante, esse avivamento e a forma como os cristãos primitivos passaram a viver por causa desse avivamento, que é o Pentecostes, gerou uma igreja que caiu na simpatia do povo. Em outras palavras, quando as pessoas falavam sobre a igreja, falavam com um sorriso no rosto, falavam coisas boas. Que diferença de hoje, meu Deus, quando nós ouvimos falar muitas vezes de críticas realizadas contra a igreja e críticas que têm sua razão de ser, porque, como diz o apóstolo Paulo, é por vossa causa, cristãos, que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, porque vocês dizem não roubais e vocês roubam. Porque vocês dizem não ajam de forma injusta e vocês são injustos. Então perceba como o testemunho aqui está vinculado a esse lógico do avivamento. Então o avivamento que fica centralizado no espaço litúrgico do templo não é avivamento, é liturgia, é culto. Pode ser uma coisa interessante se estar lá, mas o avivamento é muito mais profundo. E aí eu quero terminar aqui com duas questões importantes. Primeiro, é preciso lembrar que todo avivamento na história do cristianismo só recebeu esse nome a posteriori. Ou seja, quando passou muito tempo depois daquela experiência, é que, olhando para trás e percebendo os efeitos daquela experiência na vida cotidiana, aí sim se chamou. E isto foi um avivamento. O que me conduz à principal questão aqui desse vídeo. Todo avivamento traz implicações éticas, sociais, de enfrentamento às injustiças, à fome, à pobreza e às próprias instituições perversas que nos cercam. Falando de outra maneira, avivamento, que é avivamento, gera fruto de justiça no mundo, gera uma nova sociedade, gera confronto das injustiças praticadas pelos seres humanos contra outros seres humanos. Gera críticas a sistemas perversos que estabelecem racismos estruturalmente falando. Gera um confronto com sistemas econômicos e sociais injustos e perversos. Então perceba como que o avivamento ele estende as suas raízes para fora do espaço litúrgico eclesiástico. O avivamento verdadeiro faz com que a justiça de Deus, que é característica do seu reino, se estabeleça na sociedade. Porque, ora bolas, se é de fato encontro com o evangelho integral que Jesus anuncia, se é de fato encontro com o reino de Deus, na sua totalidade, na sua integralidade, que o avivamento proporciona, então as consequências desse encontro certamente serão notadas no dia a dia. Uma experiência religiosa que não gera uma ética vinculada ao reino que nós pertencemos, que é o reino de Jesus, é uma experiência religiosa inútil. Uma experiência litúrgica que pode durar horas, mas que não gera depois implicações práticas, concretas na vida cotidiana, pode ser muito bonito de estar, pode ser bom participar, mas no fundo é só a gente cantando. Avivamento implica em muito mais do que isso. E nós tivemos na história, gente, muitos exemplos de avivamentos que produziram mudanças de fato. John Wesley, por exemplo, na Inglaterra do século XVIII, fez um avivamento que gerou como consequência o fim da escravidão. Um avivamento muito musicado, aliás, pelas composições que o seu irmão fazia, o Carlos Wesley, mas que ultrapassou os limites da própria paróquia. Aliás, o próprio John Wesley falava, o mundo é minha paróquia, não é mais um espaço litúrgico, eclesiástico. Porque, afinal de contas, se Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por que nós gostaríamos de habitar? O local onde Deus está é no mundo, é com as pessoas. E é nesse espaço que a gente precisa exercer a nossa experiência de fé. O espaço litúrgico das igrejas certamente é um espaço bom, ou pelo menos pode ser bom. Mas ele não é o nosso ponto de chegada, ele é ponto de partida. O caminho que se faz no Evangelho não perpassa templos e sinagogas ou espaços litúrgicos apenas.
perpassa toda a nossa vida. Então, as mãos que se levantam para adorar a Deus em avivamentos, ou então em momentos de louvor e adoração contínuos, que podem durar semanas, mas mãos que se levantam para adorar a Deus nesses momentos precisam ser as mesmas que exercem justiça no dia a dia, que exercem cuidado com os outros no dia a dia. Assim, nós teremos um avivamento de fato. Assim, nós de fato teremos a experiência real do Evangelho fincando raízes no chão da terra, no nosso próprio chão, e ali fazendo brotar muito fruto para a glória de Deus e para louvor de Jesus. Isso é avivamento. O resto, gente, pode ser bom, pode ser interessante, pode ser uma liturgia válida, um culto gostoso, mas enquanto não se concretiza em ações éticas, como eu falei, na vida, é apenas a gente cantando. Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, curta o vídeo, faça seu comentário aqui embaixo. Eu também queria muito ler as suas opiniões a respeito do que está acontecendo lá nos Estados Unidos e também, talvez, elencando outros avivamentos onde os frutos, né, que esse avivamento gerou são muito visíveis, muito claros. Então, faça sua lista, faça sua pesquisa e apresente aqui embaixo nos comentários. Seria muito interessante ler isso. Quero aproveitar esse final de vídeo para lembrar o convite que fizemos a você para participar conosco de uma live especial sobre O Sobrinho do Mago, das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis. No dia 26 de fevereiro, às 9h30 da noite, nós estaremos aqui ao vivo para conversar a respeito. Então, você tem um tempinho pela frente, se ainda não leu o livro, busque ler o livro, esteja aqui com a gente. Vamos conversar sobre essa obra de Lewis a partir da teologia, a partir da espiritualidade cristã. É isso, pessoal. Um abraço e até o próximo vídeo.